Boa noite. Estamos começando mais uma live. Hoje falando do encontro com a criança interior. A gente está aguardando aqui a Adriana Castelo Nuevo. Joia, já tem gente entrando. Então vamos falar um pouquinho o que a gente vai ver aqui na nossa live. A Adri já entrou, só solicitar, Adri. Joia, aqui. Enquanto isso, a gente vai falando aqui que a gente vai falar sobre então a criança interior e as fantasias e Oi, imaginações. Olá, boa Adri! noite, tudo bem? Boa noite! Tudo jóia, tudo ótimo. Ah, estamos aí nas nossas cores preferidas, hein, hoje. Verdade, combinamos as cores do nosso Instagram. Hoje estamos. Você Ficou disse legal. Se a gente vermelho. tivesse combinado, não teria funcionado tão bem. Foi legal isso. Sim, sim, eu tava sentindo, viu? Eu tava sentindo que a gente ia hoje estar muito, muito autêntica, muito conectada com a nossa criança hoje. Muito bom. Bem-vinda a mais Boa uma noite a todo live, mundo. Beatriz. Obrigada aí pela presença de todos. Joia. Dri, vamos só passar, né, o que vai ter hoje para quem está entrando e aí a gente começa nosso Sim, bate-papo. sim, sim, tá Joia. ótimo. Então a gente vai falar, né, sobre então a criança interior e as fantasias, as imaginações, né, dessa criança. E como isso pode atrapalhar ou ajudar na resolução de problemas do adulto. A gente vai falar também de imaturidade na criança interior e como isso pode limitar ou ampliar a visão do adulto de hoje, né? A gente também vai falar sobre encontro com a nossa criança interior, e lembrar dos recursos, né, da criança interior para esse adulto de hoje que somos. E a gente vai falar também de uma prática para o dia a dia, né, para encontrar acolhimento, para encontrar o encantamento que pode existir entre a nossa criança interior e o nosso adulto de hoje. Então, o bate-papo aqui vai ser bom. A gente Tem está pouca muito. coisa para a gente falar, né? Sim, sim. E a gente sempre muito animada, né, Adri? É sempre um Com prazer estar certeza. de São você. assuntos assim muito importantes, né, que fazem parte da vida de todos nós, né? Todos nós temos esse contato com a nossa criança interior. Uns têm um contato, né, mais afetivo, mais próximo, outros têm um contato mais distante ou um contato mais dolorido, mas todos nós temos esse contato e ele é extremamente importante para quem nós somos hoje, né, para o desenvolvimento da nossa vida hoje. A gente está em harmonia com a nossa criança, a gente está acolhendo essa criança, faz toda a diferença no adulto que nós nos transformamos, né? Exato. E esse, Então, isso lembrando, aí é como diz o outro, né? Esse é papo aí para mais de metro. sim, porque, aliás, né, é uma sugestão do pessoal aqui, criança interior, então a gente está atendendo aí a pedidos, tocou nosso coração também, e a Sim, gente sim. resolveu A gente está olhar. acolhendo um pedido, né? Isso. Dri, tá ok aí a internet? Tudo certo? Parece que deu uma travadinha É, aqui. não, você está ficando borrada para mim. Tá, acho que, bom, vamos lá então. Vou Acho que tá entrar de agora. novo. Não, você tá jóia aqui. É você que Isso, não acho que deu está, só uma. você que está um pouco borrada para mim. Tá, deu só uma Tá travadinha aqui, voltando mas agora, tá? jóia. Vamos lá, vamos lá. Vamos conectar tudo aqui que a gente Vamos tem. conectar, né? A internet tem que auxiliar conectando também. Isso. Então, jóia.
Então, Dri, a gente estava falando disso, né, da criança interior e, claro, desses dois lados, né, de como a gente pode lidar com a nossa criança interior, né, que você estava bem dizendo aí. E tem um Sim, lado, né, então, que é essa coisa aí das fantasias, né, da criança interior, de ficar um pouquinho nas fantasias. Então, o adulto, né, Dri, manter as fantasias daquela criança e ficar muitas vezes sentindo medos, né, travas, ficar se justificando, né, e ficando ali numa criancinha com medo, né, não seguindo para a vida, não percebendo todo o potencial que tem e ficar naquelas fantasias que até a gente falou, né, numa sim. outra live também, sobre isso, né, de ficar ali só fantasiando coisas, acreditando, né, tendo crenças que limitam. Então tem esse lado, né, de às vezes a gente ter um pouquinho de ranço com a nossa criança por conta da gente achar que a gente fica coadinho, né? É o lado da criança que fica ali submissa, acuadinha, com medo, né? Sim, e dependendo, né, como essa criança vivenciou a sua infância, né, e isso não foi bem resolvido ao longo do tempo, ela traz isso para a vida adulta, né? Então ela chega na vida adulta com aquele sentimento de que não fez bem feito, que a qualquer momento pode ser repreendido, né, que tem que estar sempre melhorando. Então ela traz isso para o adulto, né? Se isso não é bem trabalhado na infância, na adolescência, até a fase adulta. Então ela continua se comportando, o adulto continua se comportando como se ele ainda fosse criança, né? Não Hum, sabendo lidar com essas situações que é o tempo inteiro, né? A gente é cobrado, a gente tem que mostrar qualidade, potencial, amor, e às vezes isso está mal resolvido. Então, se você não tem, ou se você não sabe como expressar isso, não soube como expressar, isso não foi trabalhado de maneira correta ou ideal, a gente chega na vida adulta se comportando da mesma forma, né? Como se ainda fosse uma criança. exato. E aí é que tá, né? A gente pode trazer a nossa criança para esse outro lado, resgatar, né? Para esse outro lado da imaginação, né? Então, ao invés de ficar na fantasia e fugindo dos problemas, né? Fugindo das questões a serem lidadas, a gente pode usar a nossa imaginação, né? Aquilo que até a gente falou, né? O planejamento do adulto começa com a imaginação, né? Sim, E vem sim, lá da nossa criança. E essa imaginação positiva de poder criar, né, de poder buscar recursos, de poder, na verdade, criar com os próprios recursos, né, com o que se tem de qualidades, né, com pensar em alternativas, em possibilidades, em resolver os problemas, né, não fugir. Então, a criança fantasiosa, né, que a gente está falando aqui, ela fugiria dos problemas e a criança imaginativa dentro da gente, né? Se a gente achar esse recurso da imaginação de novo, a gente consegue resolver os problemas, olhar com mais amplitude, né? E não se exatamente. fechar. Exatamente. Né? Dependendo de como a gente vivenciou isso nessa fase, né? Se toda vez que acontecia uma dificuldade, a nossa criança se fechava, ou ela criava novas possibilidades, novos caminhos para vivenciar aquilo que ela desejava. Não podia ser por um caminho, então ela buscava outro. Então, a maneira como a nossa criança enxergava e se posicionava diante das dificuldades ou dos obstáculos faz toda a diferença no adulto que a gente é hoje. Sim, Né? Se a gente foi uma criança muito imaginativa, hoje, diante das adversidades, a gente consegue resgatar essa imaginação lá da infância e criar outros caminhos, né? Abrir outras portas para chegar ao objetivo que a gente deseja, né? E não empurrar
ou então se fechar no seu mundinho porque não está conseguindo solucionar pelo um único caminho. Por Isso. isso que a imaginação infantil ela é tão importante, né? Ela ser trabalhada na fase certa, ter dado asas a ela, né? A criança ser livre para imaginar e viver o que ela quisesse, é extremamente importante para criar esse caminho para hoje a gente conseguir usar esses instrumentos, né? Obviamente adaptados, né, à nossa idade, à nossa fase, mas a gente sabe como criar esses recursos. Uhum, exato. Porque é como quando a gente brincava lá, né, na nossa infância, especialmente na nossa época, né? Hoje em dia tudo tem tantas coisas já concretas, né? Mas na nossa época tinha muito isso de, por exemplo, né? A gente pegava aqui uma caneta e pronto, isso aqui é um microfone, né? Virou um microfone, né? Eu Exatamente. estava contando, né, do grampo. O que que você fazia com grampo? Conta aqui Ah, pra é gente. assim, eu sempre, nos amigos ocultos que tinha na escola, eu ganhava grampos que não prendiam meu cabelo. Meu cabelo sempre foi cheio. E eu ganhava os grampinhos que nunca prendiam o meu cabelo. Então, assim, eu não me desfazia do grampo porque ele não prendia. E aí eu, né, imaginei que ele poderia se transformar num telefone, naquele telefone que abria, porque eu já era moderna, né, gente? Meu telefone abria. Então ele ficava, né, na mesinha assim, abria e eu usava, né, meu grampo como telefone para estar falando. Então minha casa era cheia de telefone, era cheia de extensão, porque tinha um monte de grampinho, né? Então, assim, isso é legal, né? Diante, assim, não deixou de ser um problema, uma adversidade. Eu ganhei algo que, para o que eu ganhei, ele não teve utilidade. Mas nem por isso eu deixei de aproveitá-lo. Eu não consegui usar como grampo de cabelo, mas eu aproveitei ele para usar como telefone nas minhas brincadeiras com as minhas bonecas. Então eu transformei um problema numa coisa criativa que me divertiu. Se eu não tivesse essa criatividade naquela época, eu ficaria chateada de ter ganho uma coisa que não me servia para nada. Poderia pensar, poxa, eu dei um presente legal, eu ganhei algo que não servia de nada. Não, eu consegui transformar, né, esse sentimento momentâneo, que é claro que eu tive, né? Quando eu experimentei e não deu, eu fiquei triste. Mas logo depois eu falei, não, mas eu tenho como usar. Então, acho que isso foi muito importante, né? Essa tomada assim, de consciência de que assim, um objeto ou uma situação ela pode ser transformada se assim a gente desejar, de forma positiva, né? O que a gente pode tirar de positivo de uma situação adversa, né? Isso. E poder olhar para um objeto e ver mais que só aquilo, né? Então, é como Exatamente. a gente olha, né, para um problema e vê mais do que só um problema, mas tentar enxergar uma solução. É o que você falou, você viu lá o grampo e não era só mais um grampo, era o telefone, né? Você queria ali brincar de telefone, ué, conseguiu. E como a criança faz isso com facilidade, né? Sim. E a gente fica querendo ter aquele caminho, né, concreto, exato, sendo que a gente pode criar possibilidades ou enxergar uma coisa num outro aspecto e conseguir uma solução para aquilo, né? Uma outra alternativa para aquilo. Então, joia, ou quando, né, a gente vai cozinhar, né, tá lá fazendo uma receita e fala, nossa, esqueci, não tem aquele ingrediente, como é que faz, né? A gente vai tentar algo parecido, vai acrescentar algo, né? Vai substituir, vai fazer um novo prato, né? Vai inventar ali alguma coisa. Então, usar a criatividade, né? Quando a gente achar que está diante de um problema, olhar para aquilo e se perguntar e começar a imaginar o que dá para fazer diante daquilo e não fugir, né? Como a gente falou, então, cria lá, não posso, pronto, acabou a brincadeira, né? Acabou a brincadeira, não tem Acabou a telefone, brincadeira, não tem acabou a mais, não dá para brincadeira. fazer, né? Exato. E Isso, assim, furou o a que eu acho bola, legal não dá assim para da. jogar. Exatamente. E assim, o que eu acho legal da criança, né, quando ela consegue lidar bem com as adversidades, é justamente isso. Não é que ela não tem aquela decepção momentânea. Ela tem, porque ela estava contando com uma situação que ela não se realizou. Mas
num curto espaço de tempo, ela consegue tirar daquilo uma situação positiva, né? A história que a gente fala hoje de enxergar o copo meio vazio ou o copo meio cheio, né? Eu acho que a criança, ela tem essa habilidade de enxergar o copo meio cheio, Uhum. né? De tirar proveitos e vantagens de situações adversas. E é importante que a criança viva isso, né? Se a criança não teve a oportunidade de experienciar isso, se ela sempre desistia diante da primeira adversidade, provavelmente ela cresceu um adulto sem saber lidar com as adversidades, né? Que sempre travou toda vez que acontece um problema, ele trava, porque ele só está enxergando um caminho, porque a vida inteira dele ele construiu só enxergar um caminho. Ah, se não tem esse caminho, eu não sei o que fazer. E quando a criança se permite se abrir, né, e a família permite que a criança se abra, porque a família também é muito importante para deixar a criança livre, para ela criar, né, para ela ser imaginativa, ela vai se transformar num adulto que sabe lidar com a diversidade, que sempre tem o plano A, B, C, D, para tentar chegar onde ele deseja. E com Isso. menos sofrimento, né? Que eu acho que é o melhor dessa história. Porque Uhum. vem se acostumando ao longo da vida. Ah, não deu desse jeito? Vamos fazer de outro, né? Então, você estava falando da história de fazer comidinha, né? Criança inventa 500 mil comidinhas, né? Eu lembro quando meu filho e minha filhada eles eram pequenos, eles gostavam de ter restaurante. Então, a gente pediu uma comida e aí eles falavam, não tem. Porque, assim, tinha que ser a comida que eles queriam servir, né? E aí eu pedi umas comidas exóticas, eles falavam, ah, não tem. Eu falei, mas, poxa, que restaurante é esse? Que eu venho aqui e nunca tem. Aí eles falavam, tem que seguir o cardápio. Então, assim, muito legal, sabe? A criatividade assim, deles e eles terem resposta, assim, para tudo. Que eu fazia para implicar mesmo, né? Para ver até onde né, eles iam, né? Então, assim, muito legal a criatividade deles. Montavam cardápios, sabe? Com pratos variáveis. Era muito, muito engraçado a criatividade deles nas brincadeiras, né? Assim Sim. como eu também, né? Acredito que você também, a gente era bem criativa. Né? Eu estava contando para você, né? Que eu pegava qualquer coisa para montar dentro da minha casinha de boneca, porque naquela época a gente não tinha, né? Os recursos que tem hoje de brinquedos, e às vezes os nossos pais não tinham condições financeiras também de investir em brinquedos mais caros. Então não era por isso que a gente ia deixar de brincar. A gente usava os Sim. recursos que tinha em volta e a brincadeira continuava, né? Eu lembro que tampa de desodorante era a mesinha da minha sala, era a mesinha de cabeceira das minhas caminhas, que também eram coisas improvisadas, não eram camas mesmo de boneca, né? Então tudo eu improvisava e o mais legal é que eu enxergava que aquilo era real. Eu não Uhum. via aquilo como uma tampa de desodorante, eu não via o grampo de cabelo como um gramo de cabelo, eu via como um telefone. Né? Então, assim, Exato. eu incorporava mesmo os objetos como se fossem reais, sem sofrimento. Sim, aquela sobrinha de massa, né? De torta, de bolo, né? Da avó, da mãe, ali, da tia, né? Dava para pegar e fazer alguma coisa com aquilo, né? Até roupa de boneca, né? Virava uma roupinha de boneca ali. Então, realmente, né, Exatamente. a gente podia inventar e poder lembrar dessa criança que fazia essas coisas e falar assim, tá, eu não tenho exatamente aquilo, mas será que eu não tenho um recurso próximo ou eu não posso acionar algum recurso próximo para eu conseguir ter aquilo, né? Ter aquela sensação que eu gostaria, né? E aí, o que você estava dizendo, né, Adri? De às vezes assim, ah, não tenho aquilo, né? E a criança emburrar, né? Então, sei lá, furou a bola, não tem mais a bola para jogar, né? E aí emburrar. Sim, a criança emburra, né, por um tempo ali,
ela sente, né? Isso é importante, a gente poder se permitir sentir, porque Sim, também às vezes a gente quer até emburrar e fala, não, não posso, né? Não posso sentir porque eu sou adulta, né? Não posso. Então, claro, é importante a gente sentir, sim, né? A frustração ali, poxa, furou a bola, né? No caso da criança, ou poxa, eu queria tanto aquilo e não deu, né? Ou não foi suficiente, ou algo aconteceu, mudou alguma coisa. Então, claro, a gente vai ficar ali chateada, mas é como a criança, né? Vamos lembrar da nossa criança. A gente pode ficar um pouquinho emburrada por um tempo, né? Então a criança fica ali emburrada, daqui a pouco vem um e fala: "Oh, achei uma meia aqui, vamos jogar com a meia", né? E aí é isso, né? É voltar para o jogo, é voltar a imaginar alguma coisa, a fazer algo. Então, né, emburrou ali, tudo bem, estou sentindo isso, mas o que é que eu posso fazer então para modificar essa situação? Né? exatamente. E Nunca aí, ficar numa situação de paralisia, né? Porque algo deu errado. uhum, isso. Então, uma coisa que a gente pode aprender, né, com a criança e Sim, lembrar da nossa criança interior lá. A verdade, né? Então, se a criança está chateada, ela está chateada. E se ela está alegre, ela está alegre, né? Se ela está ali chateada que algo aconteceu, ela vai mostrar e quando passar, passou, né? Já foi, já agora já está brincando com a meia em vez da bola, né? Já exatamente. Ela não fica guardando uhum, nenhum sentimento sentimento. negativo, né? Dentro dela. Ela vive aquele momento do luto, né? Por algo que ela não conseguiu conquistar ou que deu errado, mas logo depois ela se recupera e segue adiante sem ficar pensando naquilo que não deu certo. Ela pensa nas novas possibilidades que ela tem pela frente. Uhum. Isso, e né, não fica perdendo tempo, né? Sim, Emburrado também. Então, uma coisa às vezes a gente não se permitir sentir, né? E passar e não viver isso, de, poxa, fiquei chateado, né? E faz de conta que não tá, e aquilo só acumula, né? Ou também ficar acumulando, né? Ficar também de uma outra forma acumulando, ai, ressentindo. Então, nem uma coisa nem outra. Sentir e depois não, e é importante sentir, né? É importante sentir, demonstrar quando a gente está chateado com um amiguinho, quando o pai e a mãe fizeram alguma coisa que a gente ficou triste, ou alguém da família. É importante, porque é o momento que a gente também, enquanto criança, está se posicionando no mundo de que a gente tem um sentimento, que a gente tem uma vontade, né? Senão também a gente vai crescer um adulto que aceita tudo, né? Lá dentro está se corroendo, mas para aparentar ele está aceitando tudo. Não, como você falou, é importante demonstrar a insatisfação, mas não permanecer na insatisfação. Né? Você demonstra a insatisfação, lida com ela, a criança sabe fazer isso muito rapidamente, né? Lidar com aquela insatisfação e seguir adiante. Ela sabe lidar muito bem com uma situação dessa. Eu sim. contei, né? Eu estava contando, né, para Carol, que eu tinha um amigo na infância que nas férias a gente brincava muito junto, né? Então a gente passava a manhã junto brincando. Quando dava para próxima hora do almoço, eu não sei o que acontecia, que a gente se desentendia, era uma brigalhada. Nunca mais vou falar com você, nunca mais me chama. E aí cada um ia para sua casa almoçar e descansar um pouco. Aí quando dava lá de tardinha, um ou outro falava assim: vou chamar o fulano para brincar, ou a fulana para brincar. Porque, assim, a amizade, o querer estar junto, o querer compartilhar, era muito maior do que aquela desavença que tinha acontecido. Tanto que no começo as mães quiseram se meter, depois elas perceberam que elas é que iriam ficar numa situação desconfortável, porque a gente resolvia aquilo muito bem. Né? A gente ficava mega bravo, mas rapidamente a gente resolvia essa situação e voltava a ficar amigo como se nunca tivesse se entendido. Né? Uhum. Então, isso é uma outra coisa muito legal da criança, né? Resolver os seus problemas de uma maneira leve. Exato, né? Não ficar levando tão a sério. Porque às vezes o adulto vê, inclusive, né? A criança lá brigando com outra. Sabe, na minha época, gente, diz aí como é que é de vocês. Mas na minha época, Adri, a gente dava o dedinho, né?
para ficar de Sim, bem, para ficar de mal, né? Cortar lá o isso casamento, mesmo. assim, né? E para ficar de bem, tô de mal, tô de bem, né? E aí, às vezes, os adultos olhavam aquilo e falavam, meu Deus, né? Ah lá, ficou de mal. Nossa, mas é a melhor amiga. Mas é a amiguinha que brinca mais, né? E tá de mal. Calma, né? Dali a pouquinho, é o que você contou, né, E Adri? resolve, Pronto, lá, vamos ficar de bem? Vamos, né? É isso, né? Então, a gente pode não ficar, não permanecer muito tempo, não levar as coisas tão a sério por muito tempo, né? Então, claro, a gente pode levar a sério os nossos sentimentos, mas não ficar sim. com aquele peso, né? No sentido de peso, assim, por muito tempo. Faz as pazes, né? Com você mesmo ali, ou com alguma coisa que aconteceu, e ver o que é que você pode, né? O que, que dá para fazer. Ah lá, o pessoal, sim, figuinhas, né? Tinha figuinhas, tinha dedinho. E é isso, né? Aliás, uma coisa também, Dri, que criança faz muito, a gente, né, fez muito isso, é essa coisa mesmo de nunca mais vou falar com você, né? Ah, você sempre faz não sei o que lá. Então, gente, cuidado também quando vocês, a gente, né, usa isso como adulto. É a nossa criança interior aí, né? Na generalização, na coisa assim De de exagero, né? isso, do exagero, do excesso, de ampliar demais, né? Do drama. Então, né? Imagina que ficou de mal lá do amiguinho, nunca mais, né? Ali 2 horas Eu já nunca estava mais demorava meia hora. isso, já resolvia. Então, cuidado também, né? Vamos ter cuidado de usar esse nunca, né? Ah, sei lá, também teve um desentendimento com alguém. Ah, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou falar com você, nunca mais vou ligar, né? E às Gente, vezes a gente se pega fazendo isso adulto, né? Tem situações que acontecem que a gente se chateia. Claro que a gente não fala para o outro, né? Nunca mais vou falar com você. Mas dentro a gente fala, nunca mais vou fazer um favor para essa pessoa, nunca mais vou resolver nada. Quer dizer, a gente está trazendo à tona, né? A nossa criança birrenta, né? A nossa criança ficou chateada porque foi contrariada, provavelmente, né? Aí a gente traz isso à tona. A questão é, vai solucionar isso rápido? Isso é só um pensamento para fora, porque aquela situação te contrariou, te chateou? Ou você vai levar isso realmente adiante sem resolver? isso. Esse nunca, né? De nunca mais vou fazer isso. É um alerta, né? De repente, para você fazer de um jeito diferente aquilo. Então, não é que nunca mais vai fazer aquilo. Mas tá, eu vou fazer isso de uma maneira diferente. Ou aquele nunca mais para se distanciar do problema, para não resolver como a Adri falou, né? Para deixar aquilo em panos quentes, né? Para fugir daquilo, né? Ah, não sei como lidar, então nunca mais vou falar aquilo, nunca mais vou naquele lugar, né? Então, assim, vamos tomar cuidado com esse nunca, que às vezes sai, né? Ou no pensamento, ou às vezes até na boca mesmo, mas é isso, de será que é nunca mesmo, né? E lembra da verdade da criança, vamos lembrar da verdade da criança, né? Que a criança é muito verdadeira, e a gente pode resgatar isso dentro da gente. Então, é nunca Exato. mesmo, né? Às vezes não é de verdade nunca, então não precisa falar, né? E a mesma coisa com o sempre, né? O oposto disso, que é, não, sempre me acontece isso, né? Sempre é isso. Então, será mesmo, né? Ou você está generalizando isso também para empurrar uma situação, ou o sempre você não está conseguindo enxergar quando que aquilo deu certo, né? Quando que pode dar certo. Então, se até agora deu, né, foi isso, sempre, até hoje foi assim. Ué, por que não pode mudar isso, né? Exato. E uma coisa que a gente pode falar, para falar a verdade, né, Dri, é assim, na maioria das vezes, né? Então, ao invés de falar, ó, sempre você faz isso, né? Não, peraí, na maior parte das vezes você faz isso, né? Nunca aconteceu isso. Não, ó, raramente aconteceu, não sei o que lá, né? Então, vamos dar.
né? Vamos para o adulto, né? Que fala a verdade e que não precisa entrar nesse drama, né? Então, Exato. levar isso de verdade, porque aí fica até mais palpável a gente poder mudar uma situação e olhar de verdade para aquela situação, né? Senão fica muito impossível, nunca e sempre gera uma impossibilidade. Provavelmente, né, esse adulto que se coloca nessa situação foi uma criança que talvez não tenha sabido lidar bem, né, em ser contrariada com as adversidades. E então chegou no adulto sem estar com isso resolvido. A nossa parte infantil ela é tão importante por isso, né? Porque a gente cede para poder estar com o amiguinho, a gente transforma situações que não são tão boas em situações positivas, a gente tem que ser criativo para poder viver no nosso mundo da imaginação, que é tão legal. Eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes eu atendo pessoas que têm dificuldade de imaginar. Porque provavelmente na infância não lidou bem com a imaginação. Só trabalhava, só brincava com coisas concretas. Usava pouco da imaginação. Então agora, quando chega na fase adulta e precisa imaginar algo, né, dentro de uma sessão, dentro de um atendimento, ela não consegue imaginar. Às vezes, uma coisa simples, ela não consegue imaginar, ela não sabe nem como imaginar. Porque às vezes a gente fala, visualiza tal coisa. Na verdade, a gente está pedindo para usar a imaginação, Uhum. né, naquele momento. E a pessoa não consegue. Né? Eu acho que eu brinquei tanto com a imaginação que quando eu me deparei com pessoas que não conseguiam imaginar, eu fiquei surpresa. Porque, para mim, isso era uma coisa natural, imaginar. E eu vejo que não é. Muitos adultos têm dificuldade de imaginar. E aí, voltando para uma live que a gente já fez, se você não imagina, como é que você tem sonhos? Né? Como é que você faz perspectiva do que você quer daqui a X tempo, se você não sabe trabalhar com a imaginação? Isso. Como é que vai planejar, Como né? é que Para vai planejar? Exato. Isso, Para a isso. gente ver como esse momento da vida ele é extremamente importante, né? Quantas coisas a gente aprende para colocar em prática na vida adulta. Exato, exato. E uma outra coisa, né, que a gente estava falando aqui, da verdade, né, dos sentimentos, é isso também, né? De poder lidar com os sentimentos, perceber os sentimentos e realmente a origem, né? O porquê aquilo chegou, né? O porquê aquilo se mantém, que a gente falou do sempre e do nunca, né? Também. Então, olhar para isso também, né? De Sim, onde foi a origem de verdade? Por que que isso foi acontecendo? Por que que isso foi se repetindo? Ou por que isso nunca, né, aconteceu? Então, olhar também para isso, né, para os sentimentos. sim, voltar lá para essa criança e acolher ela, né? Saber quais foram as dificuldades que ela teve em desenvolver, de repente, algumas habilidades, ou como ela lidou com situações difíceis, né? Que talvez para a gente hoje aquela situação não fosse difícil, mas para a criança, dentro do mundinho dela, dentro das possibilidades dela, aquela situação era muito difícil de lidar e de ser contornada. Então, a gente voltar lá naquela criança e poder acolher ela, né? Exato. Falar, ah, tudo bem, não saber lidar com isso, está tudo bem. Né? Eu estou aqui com você, não tem problema algum. Né? Porque a gente vai estar com a nossa criança para sempre. E é importante essa ligação de acolhimento, de amor, de atenção que a gente tem com a nossa criança. Porque isso vai fazer uma total diferença nas nossas mudanças, né? Porque a gente deseja melhorar, se aprimorar, evoluir. Né? A nossa criança precisa vir junto Sim, com a gente nesse processo. isso. Por isso, valorizar, né, Dri, o que a gente conseguiu resolver, o que a gente conseguiu fazer, né, valorizar, assim como aquela criança, né, que pegou lá o grampo para virar um telefone, né, que pegava a caneta para microfone não, telefone e a caneta para virar Para microfone, cantar. né?
Então, assim, valorizar essas pequenas coisas, né, que a gente consegue, as possibilidades que a gente enxerga, as alternativas, o que foi possível, né? A gente brincou da receita lá, né? Ah, não saiu igual a receita, sim, não tinha o mesmo ingrediente, mas poxa, né? Dentro do que tinha ali, saiu uma boa receita, né? Saiu uma boa comida daquilo. Então, assim, a gente poder valorizar isso e tratar bem a nossa criança, né? Quantas vezes também, lá quando criança, a gente ouviu, né, algumas coisas, e aí a gente repete, né, como adulto, a gente se trata meio mal quando algo sai errado. Esse exemplo, né, que a gente brincou de, esqueci o ingrediente, né? Já começa a se xingar, né? Então, peraí, vamos tratar bem essa criança, vamos tratar bem a gente, né? Valorizar. A gente não olha para uma criança, né, para um bebezinho, para uma criança pequena, e não fala diferente, né? Claro, não precisa também exagerar, né? Não é Sim, assim. Mas a gente fala diferente, a gente fala com mais carinho, né? A gente fala olhando nos olhos, a gente fala com emoção, né? A gente às vezes abaixa ali para ficar na altura da criança, né? E conversar com a criança. A gente explica, a gente tem um pouco de paciência. Por que não fazer isso com a gente, né? Com a nossa criança interior? exatamente. A gente é muito duro conosco, né? A gente exige uma perfeição que não existe, né? Em vez de estar valorizando cada conquista, cada momento, não, muitas vezes a gente está se cobrando que poderia ter sido melhor, que poderia ter ido mais adiante, ou então se fulano fez porque não conseguiu. A questão de se comparar também, né? E não estar valorizando. A gente só pode se comparar a si mesmo. A gente não pode se comparar ao outro, né? Cada um teve uma educação, teve uma vivência, está num grau de crescimento diferente, e não quer dizer que um é melhor que o outro, né? É só a vivência de cada um. Então, acho que se a gente olhar para dentro e valorizar, a gente vai ver quantas coisas a gente conquistou. E o muito legal quando a gente fala da nossa criança é a gente, assim, a nossa criança tinha sonhos, né, de quando ficasse adulto, né? Muitas vezes a criança fala, né, 18 anos, né, tem esse pensamento, né, de que fez 18 anos, a vida se transformou, né, aconteceu uma coisa mirabolante. E depois, quando a gente chega aos 18 anos, a gente sabe que não aconteceu nada mirabolante. A vida só está no seu curso. Mas a criança tem esse pensamento, né, de quando ela ficar mais velha, vai haver uma transformação gigante. E então ela bota muitos sonhos e perspectivas em cima disso. E se muitas vezes a gente não chegou aonde era o nosso sonho de criança, não quer dizer que a gente não venceu, né? Que a gente não é feliz com o que a gente faz, que a gente não é realizado. Então é importante mostrar para essa criança, olha, o seu sonho era esse, mas olha onde a gente chegou. Né? A gente conquistou muitas coisas. Olha o quanto a gente é feliz com o que a gente conquistou. Sim, sim. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Para não gerar um adulto frustrado, insatisfeito, porque aquele planejamento que ele tinha quando criança não aconteceu exatamente como ele imaginava, né? Mas foram experiências, foram vivências que a gente teve ao longo da vida e que a gente pode ser feliz com elas. Sim, e Dri, a gente estava conversando, né? E aí eu contei para a Dri, gente, eu tinha um sonho quando era criança, né? Eu gostava muito já de psicologia, meu caso de amor é muito grande mesmo. Mas o que eu imaginava lá quando criança? Eu imaginava eu como psicóloga, um terninho, taier, né? Salto altão e uma maletinha e coque. Eu imaginava até eu assim, de coque para cima, cabelo Uma preto. senhorinha, né? Uma psicóloga senhorinha. Né? Uma executiva, assim, né? E claro, então, e veja, se hoje, E né? provavelmente era a imagem dos psicólogos que você conhecia na época, né? Sim, sim.
E aí, veja, eu vou me frustrar porque hoje eu não ando de terninho, né, de super salto alto e com maletinha preta, né? Não, porque eu conquistei, né? Eu sou hoje uma psicóloga, né? E outras formações também. Então, o grande meu sonho, né? Quando criança, claro, eu consegui, mas foi de um jeito um pouquinho diferente, né? Da minha criança, da imaginação lá da criança. Exatamente. Então, imagina se eu ficasse querendo aquela imagem de psicóloga da minha criança, né? E eu ia ficar muito infeliz, eu nunca ia chegar, né? E até porque, de repente, não era adequada para o momento de hoje, né? Você é uma pessoa extremamente leve. Imagina de terninho e coque, né? Meu Não Deus do combinaria com a céu. personalidade, né? Sua hoje, né? E você falando disso, eu me lembro, né? Eu sempre quis ensinar, né? Ser professora. E eu era uma professora nas minhas brincadeiras, bem brava, que cobrava assim muito, não deixava os bonequinhos, que eram os aluninhos, né? Terem desculpas e tal. E depois, na vida adulta, eu me tornei, né, uma profissional diferente disso. Claro, né? A gente tem que mostrar para o outro a importância da responsabilidade, mas mostrar mais ainda a importância dele dentro daquilo que ele está fazendo, né? O quanto ele está doando o tempo dele, né? A dedicação dele para aquela conquista. Eu nunca gosto de envolver o dinheiro, porque senão parece que quando é gratuito, não precisa se empenhar. Você só precisa se empenhar quando é pago. Então, eu gosto de valorizar o tempo e o investimento, quanto pessoa que você está fazendo naquele curso. Né? Então, acho que isso que é o mais importante. E aí, ele que vai se cobrar se ele deve entregar no prazo, se ele não deve entregar no prazo, se ele deve se dedicar bastante, se ele não deve, aí é com ele. Né? Diferente daquilo que eu aplicava, né? Quando eu era pequena, né? No curso que a gente fez junto, eu achei muito legal, né? Uma das vivências que a gente fez um curso de facilitadora de Theta Healing, né? E uma das vivências que a gente teve foi cada um de nós, né, se colocar na posição de ser um instrutor e os outros colegas eram alunos. Só que eram alunos, né, que cobravam o professor com perguntas mais absurdas possíveis, justamente para o instrutor saber como lidar, né? Gera um treinamento de como lidar com a diversidade. Então, assim, foi muito divertido, né? A gente poder ver a diversidade de pensamentos, de sugestões que surgiram ali naquele momento, mostrando que a nossa criança foi bem imaginativa, né? E a gente foi bem imaginativo nas cobranças do instrutor. Sim, sim. Então, isso é importante, a gente se adaptar aos momentos que a gente está vivendo. Isso. E perceber, né, assim como a Adri e eu, que a gente tinha sonhos aí, né, de criança, imagem, né, de uma profissional bem-sucedida, né, o que seria. E realmente a gente conseguiu estar nessas profissões, mas como a gente foi de verdade, contrariou bastante a imagem daquela criança, né, que a gente foi. Só que foi melhor, né? Então, Sim, né, que às vezes o que você imaginou lá quando criança e que você não conseguiu exatamente hoje, né? Peraí, será que você até não conseguiu mais, né? O que, que de verdade você cumpriu ali com a tua criança? Né? De repente você até conseguiu mais do que ela esperava e está se cobrando por querer fazer o sonho daquela criança, né? Que você já não é mais, que as coisas já não são mais assim, né? Que a Adri falou lá da psicóloga de terninho, né? Antigamente sim. até era mais formal mesmo. Então, veja, hoje em dia, claro, tem profissionais que também são mais formais e está tudo bem, mas existem outras possibilidades. Então é Sim, a isso. gente vai se adequando, né, à nossa personalidade. Sim, sim. Então perceber e contar, né, para as ideias que se tinha antes, para os sonhos lá da criança que a gente foi,
que às vezes a gente até conseguiu mais e ainda ela não estava percebendo isso, né? E poder se unir de novo a essa criança, e essa criança se unir de novo a gente como adulto, né? Isso que é Sim. o importante. E às vezes nesse sonho de criança, ela estava muito envolvida na realização e às vezes ela não tinha percepção do quanto a felicidade era tão importante de estar junto, né? Porque para ela conquistar aquilo já era felicidade. Né? E quando a gente chega na vida adulta, a gente percebe que às vezes o importante é estar feliz, fazendo a atividade que for, do que ter realizado exatamente o que a nossa criança tinha de expectativa na vida Exato, adulta, né? exato. E aí, né, isso de poder voltar a acreditar, né, nas coisas assim também como a criança, né, que às vezes a gente começa a desacreditar, né, então tanto que ela acreditava, ai, a gente, né, vai conseguir ter essa felicidade, né, e aí voltar a acreditar nas coisas. Tem aquele exemplo lá do chá de boldo, né, que você contou, Adri, muito legal. Ah, o gatinho da Adri. Elas ficam aqui, né? Vou contar rapidinho essa história, gente, porque ela é muito assim engraçada. E minha mãe, na vida adulta, quebrou a minha fantasia de infância, né? Eu tinha uma dor que era psicológica quando eu era pequena, e aí eu ia lá perturbar minha mãe, né? Minha mãe não trabalhava fora, ela ficava em casa, e aí eu ia lá perturbar ela, porque eu estava com dor, que estava incomodando, e ela já sabia, já tinha ido no médico, ela já sabia que não era nada físico. Então ela pingava umas gotinhas de boldo numa canequinha com água e me dava para tomar. E assim, eu acreditava piamente que minha mãe mandasse eu tomar, eu acreditava piamente que ia resolver. E resolvia, eu tomava, daqui a uns minutos, nada mais estava me incomodando. Então ela sempre já disse, só que eu não sabia o que, que era, eu achava que era um remédio para a minha dor. E aí, quando eu fiquei adulta, eu ainda tinha esses sintomas. E um dia eu falei para ela, mãe, lembra quando eu era pequena que eu sentia isso, que você me dava um remédio? Qual o nome do remédio que você me dava? E aí, gente, meu mundo veio abaixo, porque ela me contou que não era remédio nenhum. Eu ficava perturbando ela para eu parar de perturbar. Ela pingava umas gotinhas de boldo na água, me dava, eu bebia. Por que, que ela pingava boldo? Porque tinha gosto. Então eu acreditava que era um remédio. Se ela me desse água pura, eu ia achar que não tinha nada ali. Então eu bebia e aí ela falou: não, Adriana, eu te dava uns gotinhos de boldo, eu botava um copinho com água, eu te dava e pronto. Você melhorava. É o famoso placebo, né? E aí eu fiquei assim, arrasada. Falei, mãe, como você quebrou essa minha crença? Você tinha que ter deixado eu continuar acreditando, porque era uma fórmula mágica para mim. Para você ver, né, como a gente traz da infância esses sentimentos assim de confiança, de credibilidade, né? Jamais passou pela minha cabeça que ela me dava placebo, né? Você vê, eu adulta continuava acreditando que era um remédio e era um placebo, né? Para a gente ver a importância assim, da confiança, do acreditar, do fantasiar, porque resolvia, passava. Tá, sim, sim. E aí, talvez também muita gente tenha sido alvo aí do água com açúcar, né? Pegar um pouquinho de água com açúcar. É porque eu não Depois gostava vai de tomando. nada doce. Então ela não botava açúcar porque eu não ia querer beber, né? Ou ia desconfiar. Então, um negócio amargo, eu falava, remédio ruim. Remédio Sim, ruim, mas bom, né? Porque resolvia o problema, né? E igual a pessoa quando tá nervosa, tomar água com açúcar, né? Dá água com açúcar, a pessoa, pronto, fiquei bem, né? Então, esse nosso lado, assim, criança, que se permite ficar bom logo para continuar fazendo o que precisa, né? A criança não fica ali no sofrimento de que está passando mal.
Eu lembro que, assim, para ir para a escola, às vezes com febre eu queria ir para a escola, porque ir para a escola era divertido, né? Mesmo que não fosse as aulas divertidas, mas estar com os coleguinhas era divertido, a hora do intervalo era divertido. Então, até com febre, eu Naquela queria época, ir. né? Naquela época, né? Sim. Porque a gente valorizava mais o que era bom daquilo tudo. Então, a febre, a dor no corpo, a indisposição eram pequenos perto do que eu podia usufruir de diversão, né? E Isso. às vezes a gente cresce e a gente esquece isso, né? Começa a valorizar mais os problemas. Né? Eu nem gosto de chamar de problemas, eu gosto de chamar de situações adversas, né? Porque problemas a pessoa às vezes vai carregando aquilo como se fosse um fardo, né? E não é, são situações momentâneas que a gente passa e que a gente tem total capacidade de solucioná-las, como a gente fazia quando era criança. Isso. E aí, gente, olha só, né? O que que a mãe da Dri dava ali, além do boldo, né? Ela dava proteção e acolhimento, né? Então, é isso. A gente pode voltar a dar isso, né? Claro que agora não vai mais dar boldo, né? Mas Mas a gente pode se acolher, né? a Janine está contando que tinha uma bola de pano que curava qualquer coisa, né? Essas fórmulas mágicas, né? Sim, Que é isso, né? Que era a bolinha de pano, que era o boldo, que era a minha água com açúcar lá, né? Proteção e acolhimento. Então, a gente pode voltar a se dar isso, né? sim. A nossa criança, que é isso mais que a bolinha de pano, né? Que o boldo, que a água com açúcar, é isso que a gente também precisa garantir para a gente, proteção e acolhimento. E a outra coisa que a Adri falou, né? Diversão, né? Diversão e tempo para se divertir. Então, também, né, dar isso de volta para a gente. Hoje em dia a gente, né, se fala tanto aí de, ou aquilo que a gente falou da seriedade, né, de levar tudo muito a sério, né, ficar lá emburrada, aquela criança que fica emburrada, né, e não vai brincar, né, porque tem lá um monte de coisa para brincar, né, a vida está passando, as coisas estão acontecendo, a gente pode, né, voltar para o jogo e também isso de se dar tempo para poder se divertir. Então, a gente poder resgatar isso e proporcionar isso para nossa criança e para a gente, né, Dri? E E eu para acho que se a gente unir a nossa criança, a gente passa pelas dificuldades de uma maneira mais leve, né? A gente acolher a nossa criança nos acolher, né? Quando a gente tiver um adulto sem conseguir estar com perspectivas diante das dificuldades, a gente lá chamar a nossa criança e perguntar para ela, né? Como eu resolvo isso? Ela vai ter uma maneira bem simples de resolver isso. E ao mesmo tempo, né? Quando a gente sabe que tem situações que a gente vem arrastando lá da nossa infância, a gente poder dizer para nossa criança: olha, eu tô aqui, conta comigo. Olha onde a gente chegou. Olha, mesmo diante de coisas, né, não tão confortáveis que você tenha vivido, olha o que a gente conseguiu conquistar junto. isso. Isso dá um alento para o nosso coração, né? E saber que a gente está sempre junto, que um pode recorrer ao outro, né? Quando estiver sério demais, chamar por ela para ficar mais leve. E quando ela estiver triste, a gente falar: não, olha só, tem muita coisa boa ainda para a gente experienciar juntos. Então, é uma casadinha assim, perfeita que a gente não pode abrir mão nunca. Não pode deixar nossa criança no passado. Uma coisa muito legal que eu fiz há uns anos atrás foi listar assim, qual foi o meu brinquedo predileto, quando eu ganhei, qual era a minha brincadeira predileta, o que eu fazia com meus amigos. Eu fui resgatando o que tinha de legal que eu fazia na infância que eu já nem me lembrava, né? Aquilo tinha ficado para trás, eu não me lembrava mais. E quando eu fui resgatar isso, a emoção, sabe, foi muito parecida com a que eu vivi naquela época, né?
Eu lembro que eu tinha um Velotrol, né? Hoje em dia acho que nem existe, mas isso é tudo caminho elétrico, né? O nosso era pedalando mesmo, né? A roda era de borracha, de borracha não, de plástico, era um plástico grosso. E eu adorava aquele Velotrol. E ele vivia, de tanto que eu andava, eu desgastava a roda furava. E naquele tempo existia fábrica de brinquedos, eu não sei se você lembra disso. Aí meu pai levava na fábrica, eles consertavam, trocavam a roda e o Velotrol voltava, né? Não era descartável, né? Tinha conserto. Então, eu me lembro exatamente quando eu fiz esse exercício, eu me lembro do dia que eu ganhei, que foi de Natal. Eu não vi, que eu era xereta, sabe, gente? Eu pedi um presente e aí eu ia xeretar para ver se tinha comprado, abria tudo que é armário, olhava tudo que é lugar. Eu queria saber se estava lá. E meus pais esconderam muito bem, eu não achei. Então eu estava assim, muito triste, porque eu achava que eu não ia ganhar aquele Velotrol, né? E aí a surpresa foi que o Velotrol estava lá e eu fiquei assim, apaixonada por ele. Eu praticamente dormia no Velotrol, né? De tanto que eu gostava dele. Era 24 horas naquele Velotrol. Então eu consegui resgatar o sentimento que foi ganhar, usar, brincar com ele, a minha relação com ele, né? Com o brinquedo. Né? Era um brinquedo simples, barato. Mas para mim era uma coisa assim, maravilhosa. Né? Então a gente resgatar esses momentos felizes que a gente teve é importante. Senão a gente pode ter uma impressão, principalmente, né, se algum de nós teve uma infância mais difícil, né, mais privada financeiramente, pode achar que foi uma infância triste. Não, vai resgatar isso, né? Vai resgatar as brincadeiras que você conseguia fazer, as diversões que tinha. Eu adorava brincar de corrida de tampinha de refrigerante na casa da minha avó, né? Porque tinha muita areia, então a gente fazia obstáculos com a terra, fazia buracos, ficava de corrida de tampinha, né? E aquilo era muito divertido. Eu ficava ansiosa para chegar no final de semana, porque eu ia brincar daquilo. Não tinha videogame, né? Tanto que eu nem sou ligada em videogame, né? Eu cheguei a ter, mas eu não sou ligada em videogame, porque eu gostava mais dessas coisas criativas, né? Que eu inventava junto com os amigos. Então, acho que é importante, sabe, quando a gente estiver triste, a vida, né, não está num momento tão propício, a gente buscar forças lá atrás, lembrar o quanto a gente foi feliz com coisas simples, a gente era feliz. E aí, né, Dri, tem até uma prática agora que a gente vai passar aqui para vocês, desse resgate, né, de a gente voltar a fazer as pazes com a nossa criança interior aí e usar todos os recursos que ela tem, que tinha, né, e que estão aí, estão aqui dentro da gente, né? E, Dri, conta pra gente lá aquela coisa da carta, né? Que a gente pode fazer, uma carta É um exercício muito legal que a gente pode fazer. Primeiro, né, a gente fechar os olhos, relaxar e a gente voltar na nossa casa da infância, né? Fazer essa memória lá, de voltar na nossa casa da infância e encontrar com a nossa criança, né? A gente encontra com a nossa criança, né? A gente poder falar para ela: oi, estou aqui, olha onde eu cheguei, que bom encontrar você. Deixar a nossa criança falar, porque ela vai ter um monte de coisa para contar para a gente, que a gente não se lembra mais, mas que ela vai ter vontade de estar compartilhando conosco, esse momento. E depois pedir para ela escrever uma carta para a gente, né? Uma carta de tudo aquilo que é importante para ela e importante a partir também do momento do nosso encontro. Tá? Deixa vir o que vier na cabeça, vocês vão escrevendo, sem se preocupar, não fica focando, né? Eu preciso escrever uma coisa. Não, relaxa, né? Fecha os olhos, deixa a imaginação vir e imagina o que a criança está falando para você. Vocês vão se surpreender, né, com o que ela tem a dizer. Eu posso dizer até que é um momento assim de muita emoção.
a gente descobrir tanta coisa que ela tem para nos contar, para nos falar, que a gente não se lembrava mais. Né? Então, é um exercício muito bacana que vocês podem fazer, né, na casa de vocês, relaxados. Né? E um outro exercício também, que é muito bom, é se vocês tiverem fotos de quando vocês eram crianças, vocês pegarem essa foto e olhar nos olhos, né? Não se deter no rosto, tudo, olhar nos olhos. Se puder até ampliar para ficar só o rostinho mesmo, para poder olhar nos olhos, e olhar nos olhos da sua criança e conversar com ela. Falar tudo aquilo que você tem vontade e também, de olhos fechados, esperar a resposta, porque vai vir uma resposta dessa relação, dessa troca. E quanto mais você praticar isso, mais próximo, né, vocês vão ficar das suas crianças. E vocês vão ver como a vida de vocês vai se transformar para melhor. Que várias coisas que talvez estejam mal resolvidas nesse crescimento, talvez a sua criança não foi ouvida como ela gostaria de ter sido ouvida, ela não pôde se posicionar como ela gostaria de ter se posicionado, agora você está ali para ouvi-la. Para dizer para ela, conta comigo, estou com você, pode falar para mim o que você quiser, que a gente está junto. Então, muitos resgates a gente vai poder fazer e vai transformar a gente enquanto adulto. Né? Porque a gente vai se dar conta de onde vem a minha vergonha de falar em público, da onde vem a minha timidez, às vezes, em determinada situação, porque ela pode contar como é que ela se sentia numa situação dessa. Aí você fala assim, era isso. Não desmerecendo o sentimento dela, mas hoje você falando para você, agora eu entendi por quê. Então agora eu estou pronto para abrir mão disso e seguir adiante. Então é uma vivência assim, muito bacana que vocês podem fazer. Façam, vocês vão ver a diferença. Depois vocês podem mandar lá no nosso direct, dizendo como vocês se sentiram. E se tiverem alguma dúvida, né, no exercício, também podem mandar lá no direct, que a gente auxilia vocês como realizar. Né? Mas é muito bacana. E vocês vão ver que depois de um tempo não precisa nem da foto. Que mentalmente você já vai entrar em contato com aquela imagem, já vai conseguir conversar com ela e transformando essa relação, deixando essa relação cada vez mais próxima, né, Carol? Isso. Porque um se reconhecer, exatamente. Né? Se ali de novo, conhecer, lembrar de aspectos seus que eram tão preciosos, né? Que com certeza tem muito recurso ali, tem muito boa qualidade ali, que a gente pode usar para agora. Né? Então, essa coisa de olhar nos olhos, né, na foto lá, nos seus olhos de criança, né, e poder se reconhecer ali. Porque às vezes a gente esquece, né, hoje em dia, ainda mais, né, que a gente está numa fase de tirar foto e selfie, não sei o que lá, né, e a gente se vê, né, o tempo todo, mas assim, e aquela criança, né, a gente olhar e falar, nossa, mas olha, eu era assim, né, eu fui assim já, ou reconhecer os traços, reconhecer o próprio brilho no olhar. E o que é bacana, assim, os nossos olhos não mudam, né? Eles podem mudar, sim, de estarem mais alegres, mais tristes, mas, assim, o nosso olhar, ele não muda. A gente pode mudar a nossa fisionomia, mas o nosso olhar é o mesmo, né? Se a gente pegar a foto, prestar atenção no nosso olhar, é o mesmo olhar. Isso que é bacana, a gente fazer essa conexão. Isso. E, claro, né, a gente também, assim como lá no direct, a gente está aqui também para impulsionar, né, esse resgate aí das crianças todas que somos, né, e poder levar isso, que a gente, né, nossa, acho que a gente nunca riu tanto, né, quando a gente foi falar aqui da nossa live, porque a gente sempre programa, né, a gente faz um roteirinho, Sim, a gente cuida muito a gente sempre programa que a gente vai conversar aqui, né? A gente riu aberta, né? A gente riu muito. Fazia, né? Sim, então é isso, né? A gente também quer deixar aqui, finalizando, né, a nossa live de hoje,
com esse sorriso, que vocês se reconheçam naqueles olhos lá da criança que vocês foram e ainda são, e possam fazer essa prática que a Adri sugeriu aqui. Ah, Depois faço, conta pra gente, é muito gente. bacana, é muito emocionante. Isso, conta pra gente. E o que mais surgiu, né? O que mais surgiu aí para olhar diante desse resgate, né? Desse encontro, não é nem resgate, né? Porque parece estar resgatando Sim, eu lá, né? encontro, Nossos exatamente, eu dois. encontro. É um É que às vezes a encontro. gente se separou durante um tempo, né? É como se a gente estivesse morando em outra cidade. Aí, E agora a gente descobriu, né, que tem a internet, então a gente pode estar junto da nossa criança é, de novo, né? aliás, E né, isso é muito Dri? bacana. Contar, a gente riu muito também, porque a gente percebeu, falando de encontro, uma coisa que a gente tem em comum, que, gente, não sei, acho que é uma coisa meio peculiar, mas a Adri contou que teve um brinquedo que foi muito especial que ela ganhou, e eu falei, Dri, eu ganhei o mesmo brinquedo, e foi muito especial para mim. E, gente, foi um Jeep de plástico, um jeepzinho assim, Exato. desse tamanho de plástico, que a gente gostava de carrinho, né? Eu E aí a gente amava gostava de carrinho. Jeep. E de Jeep. E aí, quando a gente recebeu esse brinquedo, que era uma coisinha assim, né? Que comprava em mercado, né? Na época até. É, devia ser, porque era de plástico, aquele plástico grosso, assim, né? Sim. E aí E eu aí tava ela contando pra contou. Carol, ele era tão pequeno que só que não sei se vocês vão se lembrar, né? Da bonequinha Fofolete. Que hoje eu acho que até tem, mas não sei se com outro nome. Que era uma bonequinha que era. Era o que dentro? Era uma espuminha? Espuma não. Uma coisinha Um fofinha. isoporzinho, acho que era isopor dentro, né? Era uma bonequinha que era de pano, pequenininha, e acho que era de isoporzinho dentro. Ela vinha dentro do ovinho, né? E depois começaram a inventar umas casinhas de papel e tal. Então ela era pequenininha. E só elas cabiam no Jeep. Nossa, eu vivia altas aventuras com as minhas papoletes naquele Jeep de plástico que deve ter sido comprado no mercado, mas aquele Jeep era maravilhoso. Aí eu até lembro que eu contei para Carol, minha mãe tinha um tapete na sala, e tapete tem desenho, né? E eu, com a minha imaginação, descobri uma pista dentro daqueles desenhos. Então o carro fazia aquele caminho, uma estrada. Né? Então, meu Jeep percorria aquela estrada no tapete da minha mãe. Então, assim, como é legal a gente exercitar a imaginação. Imagina, você olhar um tapete e dali eu tirei uma estrada para poder andar com o meu Jeep. Né? Então, como imaginar é importante. Como se deixar livre, né, para a mente voar e trazer coisas criativas. E a gente pode fazer isso hoje, gente, né, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida profissional. O que eu posso trazer de leveza e de criatividade para tornar a minha vida mais legal? Porque eu acho que a vida tem que ser legal sempre, com responsabilidade, compromissos, mas legal. Por que ela tem que ser sofrida? Né? Por que eu tenho que ficar ali sério, muito compenetrado para estar realizando alguma coisa? Tudo bem, se eu estiver numa reunião, ok. Amava minhas chocolates. Eu também, muito. Amava muito. E a gente pode fazer aquilo de uma forma divertida, né? Por que se relacionar não pode ser divertido? Por que trabalhar não pode ser divertido, mesmo que a gente tenha um projeto muito importante para entregar? Se a gente estiver leve, a nossa imaginação vai tornar esse projeto melhor ainda. Né? Então, Exato. ó, vamos andar assim de mão dada com a nossa criança, porque eu acho que ela só tem a nos ajudar. E a gente ajudá-la, né? Em alguma tristeza que possa ter ficado para trás, a gente dizer, ficou para trás, olha só, a gente conseguiu muita coisa depois disso. Né? Isso, Vamos em frente, a gente está junto. Eu acho exato. que isso é importantíssimo, a gente está de mão dada. Tá sempre com ela no nosso coração. Pegar ela no colo e botá-la dentro do nosso coração e andar junto com ela. Joia, joia. E é isso, né, pessoal? Então, deixem aqui depois o que tocou mais em vocês, né? Depois no direct também, quem quiser mais no privado aí, dizer como foi fazer a prática.
Então, veja, vocês já podem fazer coisas para já, para agora, nesse Pode momento. fazer hoje, já pode fazer hoje. Já. Isso, é para já. E aí conta aqui pra gente como que foi. E se você achou que essa live, aqui é nosso bate-papo, pode beneficiar alguém, encaminha. Contribuiu para vocês. Isso, A né? gente com certeza contribuiu, a gente se divertiu muito montando ela, né, programando ela para vocês. Espero que tenha surtido assim, o mesmo efeito em vocês que surtiu na gente. E a gente espera sugestões, né? Porque essa live foi uma live de sugestão de vocês. Então a gente espera outras sugestões do que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para o nosso próximo encontro. Isso aí, enviem pra gente. Dri, foi um prazer, uma diversão, uma alegria. Com certeza, sempre, né? Sempre. Meninos e meninas que estão aqui nessa live, crianças, crianças. Criançada. A todos que estão aí, queridos, que estão aqui. Um grande abraço por terem ficado até agora. E a gente se vê logo, logo na próxima live, então. Isso mesmo, gente. Gratidão por estarem com a gente até agora. Foi muito bom. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada. Um grande beijo. Até a próxima. Um abraço. Um abraço bem apertado. Até mais. E um beijo na criança de cada um de vocês. Beijos. Tchau.